Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é 28 de janeiro. A Igreja nos concede a graça de celebrar a memória de Santo Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igreja, homem de fé luminosa e inteligência profundamente ajoelhada diante do mistério de Deus. Nele contemplamos a harmonia perfeita entre crer, compreender e adorar. Santo Tomás jamais separou a teologia da Eucaristia, nem o saber da santidade. Para ele, toda a verdade converge para Cristo, Verbo encarnado, palavra semeada e pão partilhado. A liturgia de hoje nos conduz exatamente a este mistério. Deus fala, Deus promete, Deus semeia e Deus se doa. Na leitura de 2 Samuel, capítulo 7, versículos de 4 a 17, ouvimos a promessa feita por Deus a Davi. Davi deseja construir uma casa para o Senhor, mas Deus inverte a lógica humana. Não será Davi quem edificará uma casa para Deus. É Deus quem edificará uma casa para Davi. Essa casa não é apenas uma dinastia, mas Cristo e seu corpo, que é a Igreja. Deus é fiel à sua palavra. Ele promete, sustenta, cumpre. Essa realidade divina encontra sua plenitude em Jesus Cristo, Filho eterno, que assume a carne e permanece conosco. O Salmo 88 retoma essa promessa com um tom de louvor confiante. Aspas. Eu farei meu primogênito, o mais alto entre os reis da terra. Cristo, o Filho amado, aquele em quem a aliança se torna eterna. Em Cristo, Deus não apenas fala ao homem, mas se une ao homem. Essa união não é abstrata. Ela se realiza sacramentalmente, sobretudo na Eucaristia, onde a promessa se torna presença. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20, Jesus nos apresenta a parábola do semeador. A semente é a palavra. Os terrenos são os corações. O problema não está na semente, ela é perfeita. A diferença está na disposição interior de quem a recebe. Deus semeia com generosidade, mas o coração humano muitas vezes está endurecido, distraído ou sufocado pelas preocupações do mundo. Só a terra boa acolhe a palavra, persevera e dá frutos. Santo Tomás de Aquino, ao escrever sobre a espiritualidade eucarística, ele afirma: o sacramento é eficaz, mas requer acolhida digna e fé viva. Na Eucaristia, nas espécies do pão e do vinho, temos sacramento e realidade, o verdadeiro corpo e sangue de Cristo e a unidade do corpo místico que é a Igreja. Ou seja, a Eucaristia não termina no altar, ela produz um efeito real, a união do homem com Cristo e, por consequência, a comunhão entre os membros da Igreja. A comunhão eucarística renova, fortalece e aprofunda esta incorporação à Igreja. Assim como a palavra precisa de um coração bom, a Eucaristia exige uma alma aberta, purificada e desejosa de comunhão. A liturgia de hoje nos ensina que Deus semeia a palavra. Deus une pela Eucaristia. A palavra prepara o terreno. A Eucaristia faz germinar a vida nova. Santo Tomás viveu isso de modo exemplar. Após anos de estudo perto da morte, ele declarou: tudo o que escrevi me parece palha comparado ao que me foi revelado. Não porque a teologia fosse inútil, mas porque o mistério é sempre maior. A ciência ajoelha diante do amor. Santo Tomás foi terra boa, acolheu a palavra com humildade, deixou-se formar pela Igreja e viveu profundamente unido à Eucaristia. Ele nos ensina que a verdadeira sabedoria nasce da escuta, da comunhão e da obediência da fé. A palavra fecunda, a Eucaristia une e Cristo transforma. Senhor Jesus, Tu és a palavra semeada pelo Pai e o pão vivo descido do céu. Faz-nos compreender os Teus ensinamentos e dá-nos a graça de pô-los em prática. Purifica o nosso coração para que Tua palavra dê fruto e a Tua Eucaristia nos una cada vez mais a Ti e aos irmãos.
que é exemplo de Santo Tomás de Aquino, busquemos a verdade com humildade e adoremos com amor aquele que é a verdade viva. Tu, Senhor Jesus, cuida de nós. Eu peço especialmente hoje, no dia do meu aniversário natalício, a tua graça. E sobre você, meu irmão e minha irmã, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.